Eu queria lembrar uma coisa que, no futurismo, dois futuristas, um fazia um poema, aí o colega dele lia, disse, eu entendi muito bem, então tá ruim, vou rasgar. Não podia entender. Então, vão de todos os extremos. Mas eu queria lembrar também que falaram dos neurônios. A ciência atual comprovou que nossos neurônios fazem sinapses da velocidade da luz. Então, enquanto eu estou falando, você já está querendo falar outra coisa, porque são... e é tudo poesia. Então, o romantismo e o surrealismo ficam até no chinelo assim, da antiguidade, porque é mais do que se supunha. Então, se vocês pesquisarem os neurônios, todas as nossas atitudes estão ali. E é pura poesia. Agora, o Brasil foi definido por José Bonifácio de Andrade e Silva em 1823 como uma amálgama. Diferente dos outros povos e culturas, nós somos a amálgama. Esta amálgama tão difícil de ser feita. E isso é porque os outros países têm multiculturalismo, multidiversidade, mas não tem amálgama. A amálgama é um salto, é além da mestiçagem, é além da mistura. E isso, o Brasil todo, nossas culturas indígenas. Então, qual é a disposição primeira do Brasil, que é a principal? Os índios tupis guaranis, quando eles vieram lá do sul do Brasil, eles conquistaram o Brasil, eles tinham um mito seguinte, que tudo é mistério. E o mistério criou os tupis guaranis para eles irem desvendando o mistério. Acontece que, para o mundo todo, todas as culturas, quem é estrangeiro, diferente, desconhecido, forasteiro, é para ser estraçalhado. Aqui se deu um fenômeno diferente. Ao invés de ser o estrangeiro, o diferente, o estranho, o forasteiro, o estrangeiro, para serem estraçalhados, eles, como são mistério, é para serem desvendados. Então, os índios tupis guaranis conquistaram em 3 segundos de história todo o litoral do nosso continente. Em vez de travarem combates, eles foram transando com as tribos. Então, é diferente, é novo, é estrangeiro, que maravilha, eu vou lá, eu quero saber absorver a alma dele. E isso é o tempo todo, não existe no mundo uma disposição igual. Por exemplo, falou-se aqui nas músicas do Tereré e tudo, mas é uma disposição brasileira. Por exemplo, tudo que é estrangeiro, grupo de banda de rock, é maravilhoso porque é diferente, é novo, é aplaudido, não importa que lá fora nem aconteça mais. É uma disposição natural. E isso é diferente de todos os outros povos do mundo, todos os outros povos do mundo. Depois vieram os escravos que fizeram também o Brasil com toda... e reinventaram o candomblé aqui. E o candomblé também é poesia. Então, por exemplo, tem Orum. Orum é o céu e Olorum é o orixá do céu. Então, no início, antes do tempo, da árvore do tempo, Iroko, os nossos antepassados viviam com o céu. Então, a lua estava aqui, a estrela. Então, mas acontece que nossos antepassados, eles ficavam desrespeitando o céu. Sei lá, uns usavam a lua como travesseiro, gostavam, outros chegavam a urinar nas estrelas. Aí Orum, que é o céu, e Olorum, o seu orixá, não criticaram nada, apenas se retiraram e foram lá para cima. O candomblé já tem a pesquisa dos neurônios, que, como eu disse, é pura poesia, e a poesia se caracteriza pela simultaneidade, é tudo ao mesmo tempo. Então, diz que nós temos vários cérebros que fingem ser um só. Fernando Pessoa já dizia que a única pessoa que pode ter todas as opiniões ao mesmo tempo é o poeta. Essa simultaneidade é característica da alma do nosso povo, essa receptividade. Então, por exemplo, essa música do Teló, essa coisa, tem também sua, como o Ricardo falou, ele tem também seus motivos, porque são coisas da informação e da disposição. Mas o mais importante, que eu vou falar rápido, é o amor. A poesia é o amor. E todas as religiões do mundo são poesia, todas. E a poesia pode ser usada
ela é geralmente usada para o amor, mas ela também serve para o ódio. Por exemplo, o nazismo usava a arte ao máximo, era poesia também. Hitler falava... Então, ela vai para todos os lugares, mas o que triunfa é o amor. Então, eu gostaria de lembrar poetas incríveis como o Vinícius, que dizia que eu nunca fiz coisa tão certa, entrei para a escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. O tempo todo é poesia. Ou, por exemplo, o poeta chileno que dizia: sou contra todas as leis, a começar pela lei da gravidade. Bom, parece uma loucura, mas o tempo todo você tem todas as opiniões possíveis, mas o que triunfa é o amor. E o maior poeta, para quem é ateu, foi Jesus de Nazaré. Ele modificou a história humana todinha. Ele inventou o romantismo, que antigamente, por exemplo, tinha a democracia da Ágora, mas eram só homens há mais de 30 anos casados. Adolescente não podia, mulher jamais, escravos nem falar. E o mundo era dividido assim. Quando chegou Jesus de Nazaré, todos os evangelhos dele são poesia pura, né? O tempo todo. Inclusive, as frases dele, o amor não quer se mostrar, o amor não tem vaidades, porque o amor é para sempre. São Paulo, por exemplo, também, ele descreve bem, ele diz assim: de que adianta se eu soubesse todas as ciências e línguas e não tivesse caridade? Isso é poesia. Mais ainda, mesmo quando não houver mais nem fé, nem esperança, o amor continuará a resplandecer no universo. Isso tudo é poesia, todas as religiões, tudo, o tempo todo. As plantas falam, as pedras falam. Os olhos das pessoas, vocês me olhando, eu vejo cada um com um olhar meio assim, outro assim, são poesias e saem faíscas pelos olhos. Isso é ciência também. Então, hoje em dia, a ciência se encontrou com as artes e com a poesia em tom máximo. E isso foi desde o início. Einstein, Schrödinger, Schrödinger, o Max Planck, o Heisenberg. E esse Heisenberg inventou o cálculo da incerteza. Então, vocês imaginam, é incerteza. 1 mais 1 não é 2. Pode ser 1 milhão, menos 2.000, 0. Isso tudo são todo o mundo quântico do relativismo, que fez a nossa internet, toda a nossa ciência. Ela é pura ciência. E esses cientistas todos agradecem, cada um deles tem textos, aos que diziam que eles não poderiam nunca ter chegado a essas conclusões se não tivessem antes consultado e falado com os poetas, com os artistas, com os pintores, com os músicos, que têm toda essa disposição já. A poesia, já se falou muito, ela se caracteriza por essa simultaneidade. Então, não tem julgamento aqui. Ela é uma condição humana e eu acho que o Brasil, não só ele tem essa disposição cultural, como também tem todas as riquezas do mundo inexploradas. Aqui, Rondônia, tem o nome do Rondon. O que ele é? Um índio que é marechal e que dizia: matar jamais, morrer se preciso for. O que é isso? Isso é poesia. Na própria época do Getúlio Vargas, tinha que foi interventor em Minas Gerais, o Benedito Valadares, ele dizia uma frase maravilhosa: na prática, a teoria é outra. Isso também é poesia, né? Então, o tempo todo é poesia. O próprio Jânio Quadros, uma das candidaturas enquanto vereador, ele apenas chegou e começou a enumerar o nome dos bairros de São Paulo. Vila Mariana, Vila Maria, Brás, Bexiga, Barra Funda. E isso tudo é o tempo todo. Nós somos movidos por poesia, inclusive a matemática e a ciência têm relações diretas com a poesia. E eu vou falar alguns poemas rápidos para encerrar, porque o meu tempo acho que já passou, e lembrar, por exemplo, Mayakovsky dizia: para o júbilo o planeta está imaturo, é preciso arrancar a alegria lá do futuro. Nesta vida, morrer não é difícil, o difícil é a vida e seu ofício. Depois, nos demais, todo mundo sabe, o coração tem moradia certa, fica bem aqui no meio do peito, mas comigo a anatomia ficou louca e eu sou todo coração.
E aí você tem todo tipo de poesia do Baudelaire, que diz: ó Satã, tu que és o rei dos anjos, tenha piedade de nossa longa miséria. E o tempo todo você tem, de todos os lados, é poesia, mesmo quando ela é cruel. Eu cheguei ao nazismo, também usava a poesia ao máximo, né? Ou será o escudo dourado dos hermanos, ou a infinita escuridão do bolchevismo asiático. O tempo todo. Mais ainda, um poema um final do poema do Navio Negreiro, que é fantástico, do Castro Alves, só 2 frasezinhas, que ele, envergonhado pela bandeira brasileira, está tremulando ainda, e era da escravidão. Então ele diz assim: Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. O tempo todo você tem essa visão de poesia impregnada em cada assunto. E ela também é música, porque a poesia, você tem a prosa, ela é realista, mas você tem a prosa poética, então já entra a poesia. Guimarães Rosa é prosa poética, mas se você for analisar, tudo é poesia, que é o sentimento. Por exemplo, o pintor é poeta também, não é? O músico é poeta, o escultor, o dançarino, o bailarino. E só para encerrar, para vocês verem a maravilhosa cultura brasileira que eu recolhi do folclore da Paraíba, em 58, que encerra, são 4 versinhos, lindos demais, mas foram compostos por um poeta desconhecido, de um repentista. E ela encerra essa mensagem simultânea. Tem humor, tem filosofia, tem tudo. Ela diz assim: este sapo cururu não anda de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Se a lua fosse careca, ela usava cabeleira. Mas como é bonita a bandeira brasileira, mas como é bonita a bandeira brasileira. Muito obrigado para vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.